Olá, nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui respirando bons ares para conferirmos o sexto episódio da quinta temporada da série Star Trek Discovery, exibido na Paramount Plus. Pois bem, pessoal, podemos dizer logo de cara que temos uma sequência interessante de episódios aqui em Discover nessa temporada derradeira. Digamos, episódios que estamos acostumados. O que eu quero dizer com isso? Há 2 semanas tivemos, por exemplo, o clássico episódio de Looping Temporal. Pois é, semana passada tivemos o episódio A lá Universo Espelho. E aqui, o que temos essa semana? Temos o monstro da semana, temos a sociedade da semana. Digamos que então o Discovery está pegando as batidas que nós estávamos acostumados nas séries anteriores e se aproximando bastante talvez de uma pegada da série clássica, porque exatamente a história aqui que temos por essa semana tem um jeitão de, TOS, né? Pois é, a série original me parece bastante perceptível, digamos assim, na historinha da vez, nesse tal planeta onde o pessoal tem que ir lá disfarçado, infiltrado, e você acaba descobrindo uma sociedade que se baseia em certos rigores, em certas características, sejam de sociologia ou então de contexto místico e por aí vai, espiritual. Falando em espiritual, né? Aqui nesse episódio a gente acaba descobrindo ou entendendo qual foi do personagem Hugh no episódio anterior que estava meio que deslocado. Lembra? Eu comentei que a questão que ele estava na cabeça, né, as suas perguntas, suas questões até de fé, quer dizer, que ele nem sabia que era de fé, né? Foi a Tilly que deduziu que o que ele estava pensando tinha a ver com espiritualidade. Aliás, isso de novo aconteceu aqui nesse episódio porque o Stamets acabou chegando na mesma conclusão. Ele também olhou para o Hugh e falou: não, você está pensando numa questão espiritual. Por que as duas vezes o próprio Hugh ele não falou: não, é isso mesmo que eu estou pensando, né? Por que ele não teve ideia, né? É curioso, né, que duas pessoas próximas a ele tiveram que chegar à mesma conclusão, né? Só faltou a Dira também chegar e falar: você está pensando em coisa espiritual, né? Mas enfim, o que vale, né? Aquele mote que existia na semana passada encontrou aqui o seu verdadeiro motivo de existir, porque temos uma conexão com a história da vez, que tem tudo a ver. Afinal de contas, esse planeta onde eles vão, aliás, né? Vamos começar desde o princípio, né? A dica da semana, a pista da semana para o grande mistério, o arco narrativo dessa temporada, exatamente leva a um certo planeta. Depois que eles investigam naquele frasco, né, que descobrem que só tem água destilada, né? Mas tá, entre pesquisa aqui, pesquisa lá, descobre que os Denubianos, sim, tinham uma certa tecnologia que tinha a ver com isso, aí acabam caindo nesse tal planeta que é uma bela bola de tempestade de areia, mas numa certa região ali, né, quase, não, talvez numa espécie de região polar, né, não exatamente, tem uma florestona. É até curioso, né? O aspecto do planeta, né? Todo marrom, laranja da poeira, na tempestade de poeira, e tem lá, né? Uma mancha verde no meio. Mancha verde no meio, né? Enfim, tá bacana. Meio esquisito, para falar a verdade, né? Porque se a gente ficar pensando no tamanho daquela tempestade de areia, aquilo seria devastado por tudo aquilo, porque afinal de contas aquela torre é só para fazer chover, né? Não é para conter a tempestade, ou é também? Isso ficou mal explicado, mas de qualquer forma, estão lá nesse planetinha bacana, com aquela tal sociedade que primeiro é apresentada como assoviantes. Eles se comunicam através de assobios. E você pensa, puxa, a gente vai encontrar seres que parecem pássaros, por exemplo? Não exatamente. Na verdade, são apenas humanoides típicos, né? Com uma pequena... Não dá para dizer que é uma tatuagem, mas se parece com uma tatuagem, né? São humanos, são humanoides, né? Aquela típica coisa que sim, tem a ver com a série clássica, né? Que sempre, a toda semana, a gente encontrava outra espécie. E para economizar maquiagem, que naquele tempo, lá nos anos 60, não era muito fácil de fazer grandes coisas em termos de maquiagem, né? Mas ok, nesse ponto não tenho o que reclamar, porque na verdade a gente está pegando aquele feeling
de antigamente. E sim, né, depois é meio frustrante essa questão do assobio não ser mais aproveitado. Só no comecinho, quando a Michael e a Tilly descem ao planeta, são as duas que vão no grupo avançado, isso é um pouquinho explorado. E depois mais ao final, naquela canção, que basicamente a gente pode considerar uma canção de niná, né, que a mãe cantava para a filha, aquilo parecia um pouco do assovio também, né, mas sim, não se chegou a uma certa definição exata sobre isso. Mas vamos dizer que era. De qualquer forma, a sociedade ficou, é claro, caracterizada como de um certo primitivismo, né, baseado em uma certa religiosidade. Opa, foi difícil de sair, mas saiu, né? Em alguns momentos, para falar a verdade, quando você estava discutindo essa questão de espiritualidade e também em frente, né, ao que Hugh passava lá a bordo da Discovery, eu ficava pensando, é uma crítica positiva, é uma crítica negativa do texto? No fundo, a gente pode considerar como positiva, né? A gente não chega à conclusão no final do episódio que a tecnologia é superior à fé, né? Razão e ciência é muito maior que fé e espiritualidade. Não, isso não é dito no episódio. Acho que foi só um achismo meu. No fundo, acho que não se critica nada, não se coloca uma coisa superior à outra. Muito pelo contrário, talvez elas tenham que ficar casadas o tempo todo, talvez, né, até se reconectando, né, de formas diferenciadas, sob novas interpretações, podemos dizer, né. Mas de qualquer forma, né, tudo isso não era exposto no começo do episódio. É o tipo de narrativa que ela vai evoluindo aos poucos, com o decorrer do que está acontecendo, né. Primeiro, a Tilly e a Michael só querem chegar lá naquela tal torre que está disfarçada como uma montanha, que para esse povo ali era sagrada, porque eles sabiam que tinha a ver com o fato de chover ali naquela localidade. Tem, claro, aquela demonstração que ficou meio esquisita, né, de como eles têm o receio do mundinho deles acabar. Claro, eles não têm a dimensão de quanto é aquela floresta, né, ou quanto era antigamente, né. Depois, quando o personagem lá do sacerdote vê o planeta, né, numa visão exterior, né, que eu acho que ele realmente pensou, caramba, o nosso mundo era grande, agora ficou super pequeno. Mas ao passar dos séculos e séculos, claro que essa noção foi se perdendo. Se é que eles sabem, né, que o planeta é redondo, é uma bola, né, vai que eles são terraplanistas, né. Ainda bem que isso não foi citado, né. Mas, de qualquer forma, com o andar da carruagem, se percebe que vai haver um grande evento ali. E, claro, um evento que tem a ver com as chuvas. E, claro, a aposta também de Michael e companhia é que a próxima pista, né, que afinal de contas, a ideia da temporada é só ir atrás de uma pista atrás da outra, né? Eles estão indo atrás da quarta pista, né? Se eu não me perdi a contagem. Acho que é a quarta pista, né? Eles acreditam que está justamente então ali dentro daquela torre, vulgo montanha, ou pico alto, né? Como é chamado lá pelos locais, né? E assim, voltando na história daquela senhora, né? Que ela tá, assim que encontra Michael e Tilly, ela está sufocada, né? Porque ela falou que ela estava muito próxima à tempestade e ela estava até suja ainda, para falar a verdade, né? E ela mal conseguia respirar. Depois ela teve uma crise, né? Foi socorrida, inclusive pelo sacerdote lá e pela filha, né? Fizeram lá um certo ritual que parecia até puro misticismo, né? Mas não, né? Aquilo funcionou, né? Criar uma reação sônica, né? Rodar lá o bastão naquelas ânforas, né? E tudo bem, funcionou, ok. Só o que eu me pergunto aqui, né? Como é que essa senhora estava completamente ainda suja de areia? Ou seja, ela estava lá na borda. Ela falou, né, que ela precisava colher alguns frutos. Se ela não fizesse, não corresse o risco, outra pessoa teria que fazer a mesma coisa e também estaria a perigo do mesmo jeito, né? Mas a beirada, justamente da poluição, da areia em si, é quilômetros para trás. Como é que ela está depois de ter sido vitimada por isso? Ou seja, ela andou durante dias, semanas? Quanto tempo você andou? Porque do que o espaço verde que a gente vê lá do lado de fora do planeta é gigantesco, é uma massa continental, não é uma coisita pequena. Por mais que o planeta seja pequeno, não seja, por exemplo, o tamanho de uma terra,
você pode considerar que aquilo aí é grande para dedéu. Então, foi meio forçado dizer que ela estava lá na beirada e depois ela já está andando até, durante dias e dias, em direção ao pico, que o pico a gente supõe que esteja exatamente no centro daquele campo esverdeante, né? Ele não está mais ao próximo, pelo menos parece, dá a entender que sim, né? Porque ele irradia a chuva na mesma direção, num raio de 360 graus, não é? Então é meio forçado ela ter ido do pico e ainda está ali, ainda suja. O que mais me espanta é ela ainda está suja, que eu quero dizer, né? Também não sei, assim, eu ia falar que não existiam animais por ali, mas a gente percebe que pássaros voam, né? Aliás, tinha que aparecer um passarinho pelo menos, né? Porque aquela história do assovio mesmo, que ela foi colocada como algo interessante e depois ela foi descartada, né? O roteiro dessa semana ele tem problemas aqui e acolá, eles não desenvolvem grandes questões. De qualquer forma, depois de um certo tempo, descobre que precisam participar de uma certa corrida, uma maratona, para quem vencer. Aliás, não é quem vencer, né? No final das contas, a gente descobre que não é somente o primeiro colocado que tem direito a entrar no templo, mas também quem chegar, entra. Beleza, tá valendo. E Michael, então, não pode perder a chance. Opa, eu tenho que entrar lá, né? Porque a nova pista, a quarta pista, tá lá dentro dessa bendita torre. Ok. Depois de um certo momento também, graças às pesquisas de Adira na nave, se descobre que ela pode acessar um certo painel e consertar o problema da torre, né? Porque já se percebia que aquela torre ia falhar e o planeta ia para as cucuias, literalmente, né? A tempestade de areia ia avançar para aquela última região florida do planeta. Pois bem, então ela acaba se desviando da corrida e fica apenas Tilly. E a gente fica naquele esquema, poxa, Tilly, a gordinha da vez, ela vai ganhar essa parada? Depois tem um desenvolvimento interessante que ela até ajuda a filha do sacerdote a também terminar junto com ela. Como disse, não era questão do vencia o desafio, não. Qualquer um que chegasse até lá vencia. É legal que depois, mais para frente, a gente acaba descobrindo que quem vencia justamente a parada se metia num belo de um sacrifício. Nunca ninguém comentou, né? Mas todo mundo sabia, na verdade, né? Mas a Tilly acabou descobrindo que, opa, eu vou ser sacrificado aqui dentro dessa torre. Aliás, outro detalhezinho mal explicado do roteiro, né? Tem a corrida, né? E a corrida se baseia em, primeiro, você comer alguma coisa que já te deixa completamente sem fôlego, né? E depois, claro, você tem que resistir em beber água. E tem vários potes espalhados pelo percurso de água para você cair na tentação. Inclusive, o último momento, né, que eu ia falar que foi interessante, né, que os últimos passos deveriam ser feitos com a tigela d'água, né, e a tentação de beber ou não. A menina, a filha do sacerdote, acaba derrubando sem querer. Ela era meio tonta, derruba a água. E o sacerdote falou, ô filha, que pena, né? Caramba, você não vai poder participar do final do desafio, você está desclassificada. Mas aí a Tilly vai dar aquela força, né? Força de frota estelar, né? Você pode. Ela vai lá e derrama um pouco do que ela tinha na sua tigela para a da menina. Então ela continua classificada para terminar o evento, né? Depois a gente entende todo aquele desespero do pai, né? Que é justamente porque a filha vai ser sacrificada, né? Porque eles têm essa noção, essa civilização, que a chuva só vem quando existe o sacrifício. Não ficou especificado de quanto em quanto tempo que a chuva aparece. Bom, devia chover bastante, ou seja, muitos estavam indo embora, né? Vamos combinar, né? Na corrida mesmo, se você contar, acho que não tem mais do que 10, 15 pessoas correndo, mas ok, e se ninguém fosse? E se todo mundo fosse sacrificado, todo mundo chegasse ao final? É que aquele negocinho que se come, acho que perde fôlego mesmo, né? Mas, enfim, assim, o que eu ia dizer que tá uma coisinha tá mal explicada é que, pô, você faz aquela corrida, fica morrendo de sede, e quando chega ao final, completamente cansado, com a boca seca, a Tilly estava seca, né? A menina também estava com a boca toda estrupiada, e aí de repente você tá lá em cima, na torre. Mas peraí, vocês viram a altura daquela torre? Não tem teletransporte naquela civilização, ou seja, foi tudo na base da escada. Quanto tempo que eles demoraram para subir aquele troço? Quanto? O roteiro não explicou, obviamente, né? Magicamente, eles apareceram lá praticamente no topo da montanha. Com certeza, devia ter passado no mínimo
Um dia, não, mas um dia inteiro acho que era pouco, né? Porque para quem já está completamente cansado do desafio em si, ainda tem que enfrentar toda a escadaria para subir naquele trem. Caramba, podiam ter feito um lugarzinho mais baixo, né? Para ficar mais condizente, ou pelo menos, bom, talvez tenha sido uma coisa que foi cortada no orçamento ali da produção, né? Talvez o roteiro tenha especificado, não, e aí então eles sobem num elevador puxado por, né, corda, polias, uma coisa mais primitiva, né? Mas não explicou, né? Talvez existisse algo parecido, mas foi cortado. Espero que existisse, né? Algo assim no roteiro, né? Mas enfim. Bom, e aí tava naquela situação que Tilly descobre que, opa, vou morrer. E aí Michael, claro, tem que interferir e caindo na questão da primeira diretriz que não se pode interferir na sociedade. Bom, elas já iam deixar aquela senhora morrer sufocada, né? Claro que o sacerdote cuidou dela, mas até ali eles estavam respeitando a primeira diretriz. Mas quando era Tilly, aí a primeira diretriz foi deixada de lado, né? Percebemos, né? De qualquer forma, e aliás, diga-se de passagem, a Michael, quando foi salvar a Tilly, ela já havia consertado a máquina que fazia com que o negócio funcionasse, né? Pelo menos durante um tempo. Mas ela queria explicar para o sacerdote ou para o povo como é que consertava a parada, a tecnologia para manter exatamente eles vivos daqui anos e anos. E ok. Depois se resolve, a Tilly descobre que qual era o segredo, a dica para você chegar exatamente ao local, que não era aquela torre, eram as torres antigas, porque no planeta inteiro havia mais 4 torres, ou seja, 5 torres ali, faziam com que todo o planeta, ou talvez já parte dele, quando os Denubianos instalaram essa tecnologia, fazia com que tudo ficasse nos trinks, né? Ficava a vegetação em volta, porque fazia chover regularmente. E aí, claro, tem aquela questão da Michael convencer o sacerdote que, oh meu filho, essa história de sacrifício não tem nada a ver com a manutenção da chuva. Vocês precisam evoluir um pouco. Eu diria que aí sim a primeira diretriz foi quebrada. Mas fazer o quê, né? Deixa-se passar também. Eu disse, esse roteiro ele tem vários defeitinhos ao longo do caminho. Não chega a estragar completamente, porque o que de fato prejudica o texto do produto dessa semana é exatamente o que tem lá na nave, principalmente em relação a Adira, que é, bom, primeiro aquela personalidade dela irritante que faz com que a gente passe a amar Wesley Crusher, porque ela é uma adolescente muito mais... Oh, e ela é pior ainda do que a Tilly era no começo da série, depois ela melhorou um pouquinho, mas depois piorou de novo. A Adira é insuportável, aquela insegurança dela, não tem como você admitir que ela possa ser possível ali na ponte de comando, nem mesmo na engenharia, né? E ali foi questão do Rainer de, pô, você quer ficar um pouco mais tempo na ponte de comando? Tudo bem, eu apoio, né? Eu dou o meu aval. Eu ficava naquela, ela gaguejando e ele, vai, eu confio em você. De novo, aquela coisa de frota estelar, né? Coisa exagerada. Só que o problema, além, claro, da chatice da personagem em si, é a questão do pronome, ou dos pronomes, né? Aqueles pronomes. Você sabe do que eu quero dizer, né? A insistência absoluta de chamar ela de Elo. Vocês sabem por que eles fazem isso, né? E para quê? Não tem sentido. Aliás, para ela, digamos que tem sentido, porque já haviam estabelecido isso. Acontece que eles fazem a mesma coisa nessa tal sociedade nova apresentada nessa semana, porque é dito de maneira bem clara que aquela sociedade tem 3 formas de gênero. Para quê? Isso não influi em nada. Inclusive a menina, a filha do sacerdote, ela é chamada de Elo várias vezes. Para quê? Isso não importa para o que acontece na questão, na temática da história que tem a ver com a espiritualidade, a religião ou questão relacionada à tecnologia e à ciência. O que isso tem a ver com os pronomes? Nada. Os pronomes são injetados na nossa cabeça o tempo todo de propósito. Então a gente tem que reclamar que aquilo é colocado, principalmente aqui nessa questão, de maneira completamente forçada. Para que eles fazem isso? Lavagem cerebral, com certeza, dos pobres espectadores, vulgos, que nós sabemos,
são adolescentes. Essa série nunca foi voltada para adultos. Eles querem fazer com que os adolescentes aceitem essa história de pronome de maneira normal, corriqueira. Por que não, né? Como dizem. Enfim, ponto fraco desse roteiro, com certeza, é essa insistência absurda de se valer desses pronomes e forçar, inclusive, nessa nova sociedade. Com utilidade zero. Se você não ouve, tapa os ouvidos, porque agora também vem na legenda e na tradução, e também, claro, no original em inglês, né? Ou seja, você não consegue escapar, mas se você finge que não está nem ouvindo, nem lendo, não serve para nada. Vamos combinar. No geral, o que a gente pode dizer desse episódio é que sim, ele é um episódio que é interessante, porque ele tem aquela pegada dos antigos, e oferece uma história interessante que poderia ser, claro, muito mais desenvolvida. Porque realmente ela ganha um gancho melhor quando a gente descobre da questão do sacrifício, na verdade. Depois a gente até faz com que todo o resto, que foi um pouquinho mais enrolado, mas tinha aquela questão do assobio, que fornecia a nós um certo interesse. Eu diria até que essa história do assobio, da comunicação através de silvos, eles até colocaram depois, para dar um molhozinho, ficar interessante aquela sociedade, porque eram humanoides comuns, né? Não tinha nenhuma maquiagem, né? Para dar um certo charme. Então talvez eles tenham colocado aquela história ali, que depois foi até esquecido, para falar a verdade, né? Com exceção lá na história da canção de ninar, talvez, mas acho que não era de fato, era só uma questão de ninar mesmo, né? Enfim, por apresentar essa sociedade, alguns conceitos interessantes, outros não, como a história dos pronomes, é bacana. Foi-se discutido a história da religiosidade frente à ciência, tecnologia, ok, tudo está normal, mas o contexto de como tudo se desenvolve poderia ser mais abrangente. Sempre lembrando que aqui, nessas séries da Era de Latão, eles têm mais tempo para desenvolver a história do que eles tinham antigamente na Era de Prata e de Ouro também, onde era apenas 42 minutos. Aqui eles têm quase 1 hora e eles não aproveitam esses minutos a mais para fazer mais bom texto. Muito pelo contrário, eles fazem mais cenas que tem mais diálogo, eles enrolam, perdem tempo e por aí vai. Mas, de qualquer forma, ainda é um episódio muito bom. Eu gostei. Antes eu tinha até uma percepção que ele merecia uma nota mais alta, até parecida com o episódio do Looping Temporal, que eu gostei bastante, que eu considero, por enquanto, o melhor episódio aqui desta temporada derradeira, e a moto passando. Mas, depois que eu avaliei esse episódio de novo, porque sim, eu ia dar a mesma nota que eu dei para o Looping Temporal, eu falei, não, ainda que esse episódio remeta ao mote, ao estilo, às sensações do que era a série antigamente, principalmente a clássica, ainda assim não dá para dizer que esse episódio é bom pra cima, que mereça uma boa nota, não. Eu quis dar 3,5 asterisco, mas pensei, não, deixa eu tirar esse meio. Portanto, para esse episódio aqui, o 6º da 5ª temporada de Star Trek Discovery, eu atribuo apenas 3 asteriscos, porque ele peca bastante, com certeza, nessa insistência dos pronomes, e não só isso, não estou querendo ser apenas chato, mas também porque ele poderia ser um pouquinho mais elaborado, justamente nas questões que ele bem desenvolveu, na verdade, que ele poderia ser melhor ainda. Isso que eu quero dizer, podia ser muito melhor, com certeza. Até a questão do sacrifício podia ter sido apresentada até um pouco antes, talvez, não sei, ou dar mais detalhes dessa sociedade, porque no resto ficou a dever. Quer dizer, na verdade, né, sendo bem sincero, no fundo, o que tira ponto é a Dira, que apareceu demais por aqui naquela situação titubeante. O Ryuk, digamos que enrolou, na verdade, né? Como eu já havia dito no episódio passado, a questão do que já estava sentindo a respeito de talvez uma espiritualidade é que bisou, na verdade. Ele não desenvolveu por completo, apenas repetiu a mesma coisa. O texto também, nesse ponto, não ajudou. Ele podia ir um pouco mais além, para a questão justamente ficar interessante e fazendo uma conexão com o que estava acontecendo lá no planeta, daquela tal sociedade que se baseia no sacrifício religioso.
né? Então podia também ter algo mais vindo do texto da parte de Hugh também. Ou seja, 3 asteriscos tá de bom tamanho aqui para esse episódio. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Concordam comigo ou consideram que esse aqui é um bom episódio, muito mais do que possa parecer? Deixe suas opiniões nos comentários. Da minha parte, é isso.